Olá, eu sou o psicólogo Daniel Macedo e neste vídeo venho abordar acerca de um dos transtornos mais presentes na população, porém às vezes não conhecido pelas pessoas, inclusive pelas próprias que vivenciam este distúrbio. E aqui eu falo do transtorno do estresse pós-traumático. Será que você sabe o que é? Você já ouviu falar dele? O transtorno do estresse pós-traumático é um fenômeno que atinge milhares de pessoas em todo o planeta. Porém, muitas pessoas têm, mas não conhecem e às vezes não se percebem que sofre por um distúrbio bastante preocupante na sua vida. É um tipo de transtorno que está relacionado a uma vivência da pessoa, a uma situação ou fato que lhe gerou muito medo, estresse ou ameaça à sua vida. A pessoa, após sofrer o trauma, começa a se sentir bastante vulnerável, ficando preocupada e expectativas sobre a própria vida e situações que possam lembrar do fato vivenciado. As pessoas que têm esse transtorno sofrem bastante porque não conseguem estar bem, nos ambientes, nas suas relações interpessoais ou mesmo diante de realidades que possa lembrar do fato vivenciado. O trauma vivenciado no passado acaba se perpetuando no presente da pessoa, vindo a ter lembranças recorrentes, involuntárias, intrusivas do evento, como se estivesse naquele momento. São flashbacks, essas lembranças que vêm à tona intrusivamente nas cognições e acabam gerando na pessoa uma sensibilidade onde ela não consegue lidar com os ambientes, com a realidade que acaba estimulando tais sentimentos e sofrimentos. É interessante que o transtorno pode ocorrer em qualquer faixa etária e, geralmente, segundo as estatísticas, os estudos científicos e na área de saúde mental, são as mulheres que são mais acometidas. E claro que é muito preocupante, porque as pessoas que têm o diagnóstico desse transtorno sofrem muito e necessitam de um tratamento específico multidisciplinar para que saiba lidar com tantas preocupações. Sobre o tratamento veremos mais adiante. Geralmente as causas do transtorno do estresse pós-traumático são múltiplas e por serem assim também necessitam de um olhar complexo, multidisciplinar. As pessoas que sofrem do distúrbio devem ser assistidas por profissionais principalmente de psicologia, psiquiatria e outras áreas do campo da saúde mental. As causas geralmente estão ligadas a situações onde a pessoa praticamente se expôs a fatos de estresse, de muito medo, como por exemplo, sofrer tentativas de assalto, presenciar mortes, submeter-se a tortura, algum tipo de violência física, psicológica, negligência sexual, ou mesmo testemunhar outras pessoas passando por essas situações. São diversos os efeitos, as consequências nos sentimentos, cognições e comportamentos da pessoa, porque ela sofre bastante. Essas recorrências de memória intrusivas, inclusive de pensamento, acabam gerando muita ansiedade e medo. Daí as preocupações e a hipervigilância dos ambientes. Tudo incomoda, tudo chama atenção e tudo coloca o seu estado emocional em pleno alerta. Daí que muitas não conseguem ficar por muito tempo em ambientes que lembrem ou que tenham algum estímulo que recorde o fato vivenciado. O estresse pós-traumático é um transtorno que necessita de ser enfrentado com tratamento profissional. Há relatos de pessoas também que sofrem muita vergonha. É um transtorno que gera esse inconforto, Pessoas que sentem com vergonha, dependendo do que aconteceu na vida dela, isso traz angústia e desespero. Em crianças podem gerar
outras comorbidades, como os transtornos de déficit de atenção ou de aprendizado. Muitas crianças não conseguem aprender na escola e às vezes ficam bastante preocupadas com o que vem a acontecer durante o seu cotidiano, porque sempre vai lembrar. O grande vilão do transtorno é as lembranças recorrentes e intrusivas na realidade de quem tem, de quem sofre. Ela sente e age como se fosse naquele momento lá da história dela, que sofreu toda essa exposição de momentos desagradáveis. E por isso que é um transtorno que está dentro das configurações sindrômicas, sintomatológicas ou psicopatológicas da ansiedade. É um dos transtornos de ansiedade. É interessante que as pessoas que sofrem do transtorno podem apresentar inconscientemente expectativas exageradas e também persistentes sobre o trauma. Por isso que as pessoas, quando vêm aos consultórios, quando procuram profissionais de saúde mental, elas falam desse medo, que não consegue dominar e que sempre quando lembra do fato acaba sofrendo bastante e não enfrenta os lugares, acaba se esquivando e evitando qualquer estímulo que recorde. Por isso que em alguns casos é interessante averiguar com um diagnóstico diferencial e bem feito, porque tem pessoas que desenvolvem outras comorbidades, ou seja, outros transtornos durante essa fase de crises, essa fase de sofrimento. Como, por exemplo, há pessoas que entram em pânico, aumenta a ansiedade, vivem como se fossem hipervigilantes. Tudo é estímulo, qualquer som, qualquer imagem, qualquer objeto pode se tornar um estímulo para que a pessoa recorde, traga à realidade toda a situação vivenciada, que na verdade é uma associação daquilo que sofreu. A pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático também gera nela crenças negativas, expectativas sobre si mesma, sobre o mundo e seu futuro. É um transtorno que causa grandes danos quando não é tratado, quando não é enfrentado, principalmente no campo da psicoterapia. Existem também a possibilidade de suicídios ou a própria ideação suicídia. Então veja que é muito sério, é um transtorno que tem que ser tratado para que a pessoa possa se reconstruir novamente e enfrentar tudo de maneira muito proativa e começar a dessensibilizar esses estímulos que afetam profundamente a sua estrutura mental. E outra informação interessante é que justamente são esses pensamentos, emoções que a pessoa sente ao lembrar dos fatos vivenciados, fatos esses que geraram nela trauma, muito medo, é que ela começa a desenvolver um sofrimento psíquico e às vezes não consegue lidar com todas essas realidades mentais. Diante dessa diversidade de sintomas, eu também posso ter uma crise de ansiedade, principalmente de pânico, porque aquela situação vivenciada, aqueles estímulos mentais, aquelas lembranças desses fatos que eu imagino não conseguir superá-los, me gera essas outras comorbidades, outros transtornos. Por isso que é importante a ajuda psicológica, a ajuda psiquiátrica, o apoio familiar são fundamentais para um acolhimento e também tratamento adequado. Espero que essas informações possam te ajudar a compreender melhor esse transtorno que tanto tem afetado a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Agradeço, deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para que as próximas produções você venha recebê-las em primeira mão.